Acaba de ser aprovado em uma comissão do do Senado, um projeto de lei que vai isentar o trabalhador aposentado, FGTS e INSS. Mas apesar de parecer uma coisa, nós vamos explicar aqui nesse vídeo porque é uma coisa totalmente diferente. Não é sobre a questão do que o aposentado vai receber, e sim a questão da empresa. O governo ele tem se posicionado contra essa situação. Será que é por conta da arrecadação? Será que não é? Ele apresenta alguns argumentos, mas a grande maioria é contrária à posição do governo. E nesse vídeo nós vamos estar falando a respeito disso para você entender essa situação do trabalhador aposentado que retorna ao trabalho. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Lembretezinho para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Como é que funciona atualmente essa questão? O trabalhador ele se aposenta, depois de um certo tempo ele retorna ao mercado de trabalho e assina a carteira novamente. Ele tem todos os direitos que os trabalhadores da ativa, que ainda não são aposentados, têm. Principalmente o recolhimento do FGTS, a empresa tem que recolher, vai cair lá na conta dele o FGTS. Ele também contribui, descontado dele o INSS, e a empresa paga aquela cota previdenciária patronal. Então é assim que funciona normalmente. Apesar do trabalhador estar aposentado, apesar do trabalhador não receber uma nova aposentadoria, esse dinheiro que vai entrando, ele não contribui para o trabalhador poder receber uma nova aposentadoria. Então muita gente questiona isso como se fosse uma situação que é desnecessária pagar para não ter uma contraprestação, digamos assim. E o que esse projeto de lei ele quer? Ele quer isentar as empresas de fazer o recolhimento do FGTS e da cota previdenciária patronal nos casos em que ela faça a admissão de trabalhadores que já são aposentados. Então, teria uma mudança. E isso com base em quê? Por que eles estão querendo fazer isso? Segundo os congressistas, né, eles estão entendendo que é necessário aumentar o número de vagas para as pessoas mais idosas, que já são aposentadas, que ficam ociosos, etc, etc, etc. Só que nós vimos que talvez isso não seja a solução, mas a ideia é boa, é boa. Isso vai acontecer no caso das empresas, elas contratarem até 5% da sua folha de pagamento. Ela contratando, aumentando o número de vagas, destinando 5% dessas vagas a pessoas idosas, elas vão ter esse benefício. E aí, a gente já sabe que 5% daquelas pessoas que estão em idade de trabalho ainda e que ainda não foram aposentadas vão perder essas vagas, então vai diminuir. Mas, de antemão, a ideia é uma ideia para facilitar. Mas, vamos lá. Com isso, nós registramos o seguinte, que o trabalhador, apesar dele ter uma vaga no mercado de trabalho, voltar a ter essa vaga, ele também vai acabar perdendo o quê? O seu FGTS, que é um direito que o trabalhador tem, que ele ganha e que ele conta se necessariamente ele precisa trabalhar porque ele precisa de dinheiro, por que ele vai estar perdendo o seu FGTS? Então, uma coisa polêmica, né? Nesse caso, é uma coisa que é positiva, que é boa, mas em contraprestação você acaba perdendo outra situação. Para a empresa, fica mais barato. Por quê? Porque ela vai deixar de recolher o INSS, é menos uma despesa, vai deixar de recolher o FGTS, é menos uma despesa, mas de qualquer maneira também tem os dois lados. Com isso, né, o trabalhador, o governo, ele mostra o quê? Ele mostra que ele entende que as pessoas que já estão aposentadas, elas têm que voltar ao mercado de trabalho, porque elas entendem que elas são ociosas. E aí, tudo bem, vamos entender desse lado. Mas, por outro lado, também, a gente verifica que ele está fazendo isso, que a ideia do governo é fazer isso, não do governo, mas dos congressistas fazer isso, porque eles entendem também que o mercado de trabalho, que as pessoas que estão aposentadas, elas não ganham renda suficiente para poder ficar em casa. Então, elas se aposentam e acabam tendo que se complementar essa renda, arrumando um novo emprego e voltando a trabalhar. Então, a maioria dos aposentados no Brasil, eles não são aposentados que se aposentam e pode ficar em casa vivendo daquela aposentadoria. Não, ele se aposenta, vai receber um valor, via de regra 80% até um salário mínimo, de mais 10% aí até 2 salários mínimos, e 10% são os outros valores. Então, tem um valor muito grande, né, um percentual muito grande de aposentadorias que é
um salário mínimo e de um salário mínimo até 2 salários mínimos. Uma grande quantidade nesses percentuais. Depois, aí só um percentual pequeno que fica acima disso. Então, é necessário que esses trabalhadores eles voltem a trabalhar. Então, tem que criar essa vaga de emprego. Mas o governo ele tem se mantido aí, se posicionado contra, e talvez a grande justificativa que ele vem dando não seja a justificativa correta, mas a justificativa seja que ele vai acabar perdendo a arrecadação. E aí, vocês acharam que isso é uma boa proposta, que isso deve ser aprovado, que isso vai valer a pena para os trabalhadores aposentados? Um grande abraço e até o próximo vídeo.